Olá, eu sou Vanessa Mota e você está no meu podcast. Não esquece de tocar o sininho, comentar, curtir e me seguir, né, gente? Hoje o meu convidado, ele é mais que especial, meu amigo de muito, muito tempo. Ele é pai de Helena, pai de Heloísa, marido da minha amiga Natália, Dr. Bruno Nakai. Oi, Oi, sou tudo eu. bom? Tudo É bem, ele, e você? gente. E aí, como é que tá? Tudo bem, Tudo bem? tudo certo. Gente, Dr. Bruno, para quem não conhece, é até estranho te chamar de Dr. Bruno. Ele Bruno para mim, tá, gente? O Bruno, para quem não conhece, ele é nosso sócio, amigo, e assim, a gente estudou junto, gente. Esse rapaz aqui, ó, foi meu bicho. Pois é. Faz Em tempo, que né? ano? Não, não faz tanto tempo. Também não começa faz É, tempo. eu me formei em 2010. 2010 Ah, eu me quase formei. junto comigo. Você se formou em 2008? É por É, aí, né, foi, eu Vanessa? Maroto. É, pois é. Foi quase junto comigo, né? Você se formou Foi. 2010 e eu 2008. 2010. E nossa, que delícia que foi nossa faculdade, hein, Nakai? Foi bom, né? Foi Foi gostoso bom, demais. foi Época bom. boa, né? É, gente, pensa num homem que arrasava o coração das mulheres. Ah, tadinho de mim. Acho que Né? é porque faltava homem. Pode Pode ser. ser. E é verdade, né? Pode ser. Ai, Nakai, mas olha, hein, você é terrível, hein? Não, eu era, né? Era. É verdade, isso é verdade. Não, falei errado. Ele era, porque agora ele é certinho. Mas o homem que deu trabalho, hein, pra essas mulheres. Um pouco, né? Um pouco. A faculdade acho que foi bem aproveitada, né? Até demais, né, Nakai? Até demais. Foi. Ô, gente, e o Nakai ele era bastante amigo meu e do Felipe, porque ele jogava bola mais ou menos também, né? Mais ou menos não, né, Vanessa? Jogava Até quer jogar. Hoje em dia, benzinho, né? a gente brincava um pouquinho, né? É, e ele e o Felipe voava nas interodontos da vida, lembra, Nakai? Que A gente delícia, né? foi muito bem, né? As Você foi em interodontos foi. todas? Eu fui em todas que eu tava na Eu faculdade, eu também fui em fui. Eu todas. fui até depois, um ano depois. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, vocês eram da Da Atlética. Atlética, né? Você e o Felipe da Atlética e a Letícia do Diretório Acadêmico, Não, né? e a gente precisando de gente que jogava bem futebol. Aí, eu tô tirando o sapato, tá, Nakai? Que eu fico cansada, eu Fica tiro o tranquilo. sapato. É, e a gente precisando de gente para jogar futebol na Atlética. E aí o Felipe descobriu que você jogava bem. Aí ele falou assim para mim: Nossa senhora, tem um bicho aí que joga bem. A gente precisa já fazer amizade com ele para fazer ele ir para Interodonto. E aí acho que foi assim que a gente começou, né? Falou isso estilo Felipe, né? Falou isso pra vocês, mas pra nós, falou, Não, você é mais ou claro, menos, né? é óbvio, Você é mais ou você não menos. Você conhece. não é Mas tão bom assim. ele já ficou de olho e falou assim: esse menino precisa ir para Interodonto. Se ele não for, a gente tem que dar um jeito dele ir. E aí acho que foi assim, né, que a gente se conheceu e começamos. Foi. O primeiro dia de aula de faculdade, vocês foram já na sala se apresentar, né? E aí foi quando eu vi vocês pela primeira vez. Você foi turma de meio de ano? Não, Não, Felipe o era a turma Felipe de era meio de turma de ano, eu era a turma de início de ano, a início. próxima, um semestre Um depois. semestre depois do Felipe, né? E aí foi aí que a gente começou o contato, aí acho que começou a ter mais contato mesmo na primeira Introdonto, né? Que eu já fui vocês foram, lembro bem que vocês foram de carro, eu já fui de ônibus, já raparam minha cabeça lá mesmo. Foi E desde você então que eu permaneceu, fiquei, né? desde então eu fiquei com o cabelo desse jeito. E o Nakai tava aqui reclamando que o Felipe agora deixou o cabelo crescer de novo, Tá gente. com cara de Djalma de novo. Aí o Nakai tava aqui pra mim, tá horrível, pelo amor de Deus, manda ele Faz cortar. alguma coisa? Faz alguma coisa, você vai deixar ele ficar com esse cabelo ruim? É, Vamos ver, né? É a nova fase. Ele falou que é uma nova fase agora. Ele vai voltar a ter cabelos longos. meu Deus do céu. Tá lindo, Nakai. Envelheceu 30 anos só, mas tá bom. Coitado. E aí Aí foi aí que a gente conheceu na Interodonto, foi nosso primeiro Interodonto, acho que em Lindóia, né? Lindóia. Foi É, animal. foi muito bom. E aí foi lá que a gente começou, lá que a gente jogou futebol, na verdade a gente era obrigado a jogar tudo, né? Ainda É. mais bicho, né? É. Nossa faculdade era pequena, que ia pra Interodonto, né? Nossa, a gente chegava lá, nossa, gente, era muito engraçado. A gente chegava, a gente estudou em Mogi, né, na UMEC, a Universidade de Mogi das Cruzes. E assim, a gente chegava lá, a gente ia com quantas pessoas para Interodonto? Umas 40? Ah, era um ônibus, né? É, 35, 35 45 ou 40 pessoas nessa pessoas. faixa. É. E aí, por exemplo, a gente chegava e ia jogar contra a USP. 8 ônibus descendo, 8 torcida. ônibus, a torcida lotada. Aí chegava nós com uniforme só, né, Nakai? Colocar pra secar de Colocava pra noite. secar à noite sem técnico, porque não, o técnico a gente Era um de nós. era um de nós. Gente, chegava lá a USP com 8 ônibus, com 5 técnicos. O povo, aí tinha aqueles cones, né, Nakai, os caras correndo no cone pra aquecer e chegava nós.
Mas foi numa dessa, inclusive, no meu segundo ano, que o Felipe foi dar uma cortada no vôlei e pisou na bola, não foi? Acabou a interodonto pra ele? No segundo ano de faculdade, não foi? Todo mundo aquecendo e pá, aí vem o Felipe, pula, pisa na Jogando bola. vôlei. Eu acho que ele não jogava vôlei desde quando ele tinha 15 anos. É isso mesmo. E era isso, a gente tinha que jogar tudo, né? Tinha. Não, eles olhavam pra mim e falaram, não, hoje você corre 100 metros. Ah, Aí daqui a pouco, não, hoje você corre os 500. Pablito, que a gente pôs pra nadar. Nossa. E o Chad, lembra que a gente ficou em pé no meio da piscina? Foi bom demais. Tinha todas as modalidades, a gente tinha que fazer, todo mundo fazer as modalidades, né? Aí a gente pegava e falava assim, você já nadou? Nadei, então você hoje vai nadar. Vai nadar, bicho. E era assim, né? É, exatamente E a assim. USP, meu filho, com cada time profissional para cada modalidade, a gente lá, Técnico. morrendo, e É. técnico para todas as modalidades, enfim. É, por isso que a gente sempre ficava em penúltimo, né? Pois é. Mas deu pra dar boas Não, risadas, deu pra deu, se foi muito divertir bom. muito. Foi uma época muito boa. Foram 4 anos das nossas vidas, assim. Nossa, faculdade é muito bom, né? Era gostoso. Se você tá Era na faculdade, curte, aproveite. aproveite, porque é uma delícia. Mas aí depois, né? Eu me formei, aí fui trabalhar e um belo dia. O Felipe ainda ficou mais um O tempinho, Felipe né? ficou mais um tempinho. E aí, um belo dia, estou atendendo em Ferraz de Vasconcelos. Não foi assim. Acho que você Ah, não não? lembra direito. Eu, não. eu lembro sim de Não, você em não lembro. Ferraz. Porque quem mandou mensagem, inclusive, foi você. E eu Ah, acho que foi? isso você não lembra. Agora eu não lembro Não, qual. eu sei que foi. Eu não lembro qual era a rede social da época. Não, Que eu fui eu. WhatsApp Ai, que não nossa, era. Ana Caio. Qual era a rede social da época? Folgado. Eu lembro que você mandou uma mensagem. Não, eu lembro que fui eu que te mandei mensagem, mas você foi pra Ferraz. Sim, aí você mandou mensagem perguntando se tinha alguém na sala, da minha sala que tava se formando, que queria Isso. trabalhar. Eu falei pra você assim, serve eu? Aí foi a única coisa que eu falei pra você. Ele falou, serve. Serve. Não, é que eu não imaginei que você ia querer. Eu achei que você fosse montar um consultório. A maioria achava, né? Eu achei. Aí eu recebi a serve eu? Serve. Aí você me passou o contato do Aires. Lembra do Aires? Lembro. Aí o Aires foi quem eu entrei em contato e marquei um dia lá em Ferraz. Aí eu fui lá conhecer Isso, aí a clínica. E aí, tipo, eu tinha acabado de me formar, era dezembro ainda. Eu lembro que, tipo, um dia eu conversei com o Aires, no outro eu já comecei a trabalhar lá, sem saber quem tava lá, sem saber de Então, nada aí eu disso. lembro disso. Eu lembro que eu entrei em contato, passei o contato, porque eu tava procurando sempre profissional. E aí eu lembro que você chegou lá e falei, ué, mas eu nem sabia que era pra cá. E aí a gente trabalhou muito tempo junto, né, A Nakai? primeira pessoa que eu dei de cara já foi a Tabata, inclusive. Seu amor antigo. Manda um beijo pra Tabata. Beijo, Tabata. Ih, bem na hora, tava. Beijo de novo. Beijo, Tabata. Tava limpando a câmera. Pronto, agora tá limpa. A Tabata, que tava lá, a primeira pessoa que eu vi na clínica. Nossa, e a Tabata deixa a gente maluco, né, Nakai? Nossa senhora. Não, ela veio aqui no meu Até podcast. hoje, né? Até hoje, ela veio aqui no meu podcast. Eu falei, Tabata, você precisa entender que quando você começa um assunto, você precisa explicar do que você tá falando. Ela parece meus filhos. Ela deixa a gente maluco, né? Pois é. E aí eu encontrei ela, depois na clínica trabalhava, aí que eu fui descobrir que trabalhava você, a Amanda, né? Aí o Hassan ia de vez em quando. E Tava em depois. casa, né? Aí depois eu tinha amizade com a Ana Flávia, que tá lá até Sim. hoje, que tá com nós até hoje. A Ana, eu não lembro. Foi você que Fui eu. trouxe a Ana, Fui não eu que foi? trouxe a- Ai, graças a Deus. Fui eu que trouxe a Ana, porque eu entrei, eu não tinha feito a colação. E aí eu lembro que na colação de grau, eu falei pra Ana, Ana, eu tava trabalhando em Ferraz, vamos lá trabalhar com nós? Aí foi quando a gente começou a trabalhar junto lá em Ferraz. Ai, que legal. E, nossa, a Ana tá com a gente até hoje, né? Tá com nós até hoje. Ai, a Ana, ela é uma parceira. Ela é 10, né? Ela é 10. E aí a gente, nossa, foi uma fase muito gostosa. Atendia todos nós juntos, a Amanda, eu, você, a Ana, Hassan ia de vez em quando, e a gente viveu coisas engraçadas, né, Nakai? Nossa senhora. É muita história, né? Coisas muito engraçadas. Foram. E assim, além das coisas engraçadas, a gente aprendeu muito junto, né? Ali? Aprendemos. A gente se ajudou, brigou. Brigamos bastante, demos muita risada. Demos muita risada, brigamos bastante. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a atender em outros lugares, né? Porque eu virei especialista, né? Isso. E aí você ficou ainda mais um pouquinho. Fiquei mais um pouco lá.
Aí de lá fui pra Mogi, fiquei um pouquinho só em Mogi, com Nossa, você ainda Hassan. teve gosto de ir pra Mogi? O Felipe deixou? Acho que ele não sabia, né? Acho que Eu ele não ficou falei, não sabendo é na época. possível, até você atendeu em Mogi ou não? É, mas o meu sonho Porque assim, a gente morava em Mogi. Eu de novo batendo no microfone. A gente morava em Mogi. E aí o Felipe não deixava a gente ficar atendendo ali jamais. pertinho No da máximo nossa. cobrir alguém. E era aquele sonho que ele É, falava. é, Você vai cobrir a pessoa que não veio. Eu falava, nossa, vou acordar mais tarde, né? é. Mas aí o meu sonho antigo era trabalhar em Ferraz, não, em Itaquera, né? Na Padre Viegas de Por que Menezes, né? será, né? Porque era uma das melhores clínicas já na época, né? Ó o tio Patinhas, É. ó o tio Patinhas. E lá eu tinha ido cobrir algumas vezes, tanto lá em São Mateus, na época, né? Mas a Padre Viegas era uma das melhores, né? E aí, eu conversando sempre com o Aires, muito chegado do Aires, ele arrumou uma oportunidade Na Padre Vegas. na Padre Viegas de Menezes. Eu lembro, você foi pra lá. É, e lá eu fui, lá eu fiquei um bom tempo, lá. A Daisy também tava lá? Não, não. A Daisy foi antes, Foi muito né? pouco, a Daisy Muito. era antes. Era Depois ela antes. foi ajudar um pouquinho, a gente É, fez reforma na foi. clínica e etc. E aí foi lá. E aí, nesse meio tempo, a gente meio que perdeu o contato, né? Tanto eu com Perdeu. você, tanto eu com o Felipe, que a gente já não tinha muito quando eu fui trabalhar, porque o Felipe ficava mais em São Paulo, E ele tava só com as aparecia unidades da Bahia também. também. Então, o Felipe tava com as unidades. A Bahia tava crescendo muito, e ele É, ficava muito Bahia em São isso, Paulo. E isso, aí a gente teve mais contato, eu e você, né? Na exato, verdade, é. exato. E Mas aí, quando você foi pra Padre Vegas e eu comecei a rodar as unidades, a gente meio que perdeu o contato. perdemos. E aí eu fiquei muito próximo na época do Aires, e aí a gente foi pra lá. A clínica lá já era boa, ela ficou ainda um pouquinho melhor. E aí eu lembro bem que o Felipe começou a montar a clínica de Santos. Não sei se você lembra quando Lembro, foi. Ele com o Bruno lembro, Moreira começou a montar a clínica de Santos. Já tinha o lembro. Guarujá 2, que era a clínica de primeiro, o Guarujá 1, que era a clínica de primeiro andar. E aí a gente foi para Santos, que era a primeira térrea de São Paulo, né? Ele já tinha as experiências da Bahia e veio trazer essa experiência para São Paulo. E aí, quando ele montou em Santos, ele tinha em mente algumas pessoas para colocar lá, que eu acho que não tinha dado certo. E aí, o Aires acho que falou para mim, para ele de mim. E aí, um dia, do nada, meu telefone tocou, era o Felipe. Eu tava lá atendendo na Quatro Viegas, ele falou assim: ah, já almoçou? Falei: não, não sei ainda não. Falei: ah, então tá bom, então espera um pouquinho aí, que daqui a pouco eu vou chegar aí e a gente vai almoçar junto. Falei: nossa, e lá vem, né? Felipe, nunca tinha visto o Felipe lá em Itaquera. Falei: o que será que ele tá querendo em Itaquera, né? Aí foi quando ele falou assim: ó, a gente tá montando esse projeto em Santos, a gente vai trabalhar com avaliador, né? E parceria. Eu queria que você fosse a pessoa que fosse para lá, mas seria para morar lá, e eu nunca tinha morado fora de casa, né? Filho único. Por isso que lá no começo eu achei que ele não fosse querer, eu achei que ele fosse montar o consultório. É, filho único, minha Peraí, mãe. peraí, 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 peraí. Peraí, esqueci. Achei que você tinha esquecido. Agora você falou. Desculpa. Gente, a Denise é mãe do Nakai. Quando a gente atendia lá em Ferraz, um belo dia eu abri a geladeira, tinha uma banana e ela escrevia na banana: me coma, me coma, me coma, me coma, pra ele comer a fruta. O dia que eu olhei aquela banana, tudo escrito: me coma, eu falei: meu Deus do céu, ele é filho único mesmo. É, minha mãe mandava as coisas para mim, né, para eu almoçar e etc. Eu E a morava gente com ficava eles. só zoando. E eu não comia nas frutas, né? E tem a história também da cana-de-açúcar, você lembra? Nossa Essa também foi senhora. boa, né? Não, peraí, gente, vamos voltar um pouquinho, que a gente esqueceu dessas histórias. Conta aí, você. Essa de Ferraz a gente atendia lá e todo mundo junto. Eu, Vanessa, Amanda, Ana Flávia. E aí a gente tratava bem os pacientes, muito bem, e de vez em quando ganhava uns presentes, né? Chegou uma paciente lá, levou um saco cheio de Cana. cana, de açúcar pra gente comer, né? Aí a gente foi, descascou a cana, a primeira mordida que eu fui dar, eu tenho um dente aqui que eu quebrei quando era criança, que eu caí. Ah, esse dente partiu no meio. Gente, era a melhor coisa ver ele sem o dente na frente. E aí, nesse dia, foi super engraçado, né? Porque eu não E sabia o que aí? fazer. Não, e aí ele Mas ficava eu vou assim, embora, eu vou arruma embora. pra mim, arruma pra mim. A gente não conseguia arrumar, de tanto que a gente ria. E aí ele começou a ficar com medo de deixar a gente arrumar e a gente zoar ele. Gente, você acredita que ele foi embora? Procurar Nesse um dia eu outro fui embora. dentista? Nesse dia eu fui, eu não aguentei, Todo não. bravinho, porque a gente não conseguia parar de rir. Ainda bem que não tinha esses celulares de hoje em dia, né? Nossa, você
Você sabe que eu tava pensando isso nesses dias. A gente ia filmar, ia já estar na rede social. Nossa Ia senhora. ser ótimo. Ia, Fazer figurinha. ia. É uma pena. Pois é. Bom, mas voltando à realidade, Santos, vamos lá. E aí eu fui pra Santos. Filho Aí, único, filho único, liberado. é. Aí eu fui obrigado a conversar com meu pai e com minha mãe, né? Minha mãe não querendo. E meu pai sempre foi muito tranquilo, né? Falou, não, vai, tem que experimentar mesmo, tem que tentar, tem que aproveitar a oportunidade, não sei o que lá. E fui. Aí foi quando eu fui pra Santos. Fiquei lá, primeiro eu fui pra Guarujá, fiquei acho que 21 Nossa, dias que em era top Guarujá. a clínica do Nossa, era Guarujá. uma loucura. Que é aquilo? E aí foi quando eu aprendi muito com o Bruno Moreira, né? Que foi quem me ensinou muita coisa. Fiquei 3 semanas dele lá que eu lembro até hoje, pois isso foi há Bruno muitos Moreira anos ajudou muita atrás. gente, ensinou muita gente. Muito. E pra mim não foi diferente. E aí com o Bruno Moreira eu aprendi demais lá no Guarujá. E foi quando eu fui pra Santos, né? Que também era do Bruno Moreira. E aí foi quando a gente inaugurou Santos. E em Santos eu fiquei mais um ano. E aí, quando tava para completar um ano, eles acharam um ponto em Cubatão. Foi quando eles me ofereceram a oportunidade da primeira sociedade, Nossa, eu não juntamente com lembrava. Eu eles. achava que a sua primeira sociedade foi Santos. Não foi, foi Cubatão? Santos eu não cheguei a ser sócio. Nossa, Foi a eu primeira clínica então. que eu fui de parceiro. E aí lá a gente fez um bom trabalho, brigava frente a frente com o Guarujá, que na Guarujá. época era Era top, top. né? E aí lá eu fiquei um ano, foi quando eu fui ter a oportunidade de Cubatão, que estava em obra, inclusive. E aí ofereceram uma participação lá. E aí foi quando surgiu o Caraguatatuba, né? E E aí Caraguatatuba, entrou o Paulo. Caraguatatuba já tinha inaugurado, na verdade, só que não vinha bem. E aí o Felipe chegou em mim e no Bruno e falou assim, ó, se a gente é, vender uma percentual para vocês irem lá e fazer aquela clínica dar certo, vocês topam? Ah, vamos ver como que é a clínica, né? Tipo, pronto, eu fui uns dias, depois o Bruno foi outros dias, e a gente falou assim, não, dá muito para fazer dar E certo. nesse meio tempo o Paulo chegou, né? O Paulo já tava lá, ele Já tava lá. inaugurou o É, ele Caraguá. inaugurou o Caraguá, mas Isso. assim, tava bem Tava próximo. perdido lá, né? Coitado, recém-formado. Meio sem apoio, tava ele e os companheiros da Unesp lá. E aí chegou o Bruno Moreira, foi quando a gente teve o primeiro contato lá. Com mais experiência também, Já, né? já com mais experiência. E aí eu e o Bruno revezava muito lá, né, pra ir até lá. E aí o Bruno falou assim, ó, tem um rapaz lá que a gente tem que ficar de olho, que era o Paulo. A gente vamos aproximar dele, vamos conversar com ele, não sei o que lá. E o Paulo era esperto já, né, desde sempre, né? Toda vez que a gente chegava lá, ele colava em nós, né? Até Isso foi em 2013, foi no ano que eu casei. 2013, isso. 2013. E aí Cubatão tava em obra. Então eu tava Santos, Cubatão em obra e Caraguatatuba. E aí a gente conheceu o Paulo colava em nós toda vez que a gente tava lá. E o Paulo chegava, e aí o Bruno falava: tem um cara lá que vocês têm que a gente tem que estar de olho, que é o Paulo, vamos ficar perto dele. Aí foi quando a gente começou a treinar o Paulo, né? O Paulo já chegava lá e a gente ia sair pra jantar, o Paulo ia junto. Aí ele falava assim: vamos comer, não sei o que lá. Eu falei, o que você vai comer? Quero comer igual. O que você vai beber? Eu quero beber igual. E aí, desde então, a gente foi já se aproximando desde ali. E assim, é importante lembrar que eu lembro bem dessa época, a gente escutava como eu estava mais afastada do Bruno, porque ele estava em umas unidades que eu não cuidava e eu estava cuidando de uma outra parte. E nessa fase eu já não atendia mais e já fazia muita gestão. Já rodava mais as E já estava clínicas. fazendo gestão nessa É fase. isso. Eu atendia pontualmente em Santo Amaro, acho que 2 vezes na Uhum. semana, mas eu estava mais na parte de gestão. E aí eu me lembro do Felipe falar que vocês estavam fazendo um excelente trabalho comercial, acima da média, e a parte de gestão vocês não estavam nem aí. Zero. Nosso Zero. negócio era vender. É, Era fazer dinheiro. e aí eu não sei se você lembra disso, um dia que ele convocou uma reunião no escritório, foi vocês três. E aí eu cheguei e falei assim, mas vocês estão olhando o mapa Não. das clínicas? Aí vocês, mapa? Que mapa? Os três, gente. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira, né? E ali, a partir daquele momento, a gente começa a ter um Paulo na CAI e o Bruno com uma outra visão voltada para a gestão, né? Que até então vocês eram um aço comercial, né? Na verdade, a gente foi criado naquele mundo que a gente tinha que fazer o comercial, né? E era ir pra clínica
e vender e fazer a operação em si, né, sem se preocupar com parte de gestão, mas era fazer parte comercial, era ver se estava entregando fazendo Ah, um bom sim, toda a parte de atendimento. comercial e Isso, atendimento vocês faziam perfeito. exato. E assim, não só essa também, né, a parte também de captação de dentista, A gente treinava muita vocês gente, que né, Vanessa? treinavam as pessoas, Muita até gente. inclusive das outras regionais, Muita Bahia, gente, é. veio também depois para poder treinar. Nós fomos para lá também, porque a gente troca muito, isso aconteceu muito, né. Muito, muito, muita gente a gente teve contato nessa parte de treinamento aí. Mas aí a gente volta Paulo, Bruno e todo mundo para a gestão, e aí começa um novo Bruno Nakai ali, né. Foi ali que a gente aí já tendo mais unidades, né, porque aí logo depois inaugurou Cubatão, né, aí a Que era gente algo seu que era a mesmo, minha né. primeira clínica que Aí você desde o falou: "Opa". princípio, né, então, então ali foi onde a gente despertou mais para a parte administrativa, né, onde a gente não tinha visão nenhuma para isso, né. E aí foi indo dessa forma, né, tanto Cubatão quanto Caraguá, o Paulo começou a ser um parceiro de Caraguá, né, e depois o Paulo teve a oportunidade de comprar o percentual do Bruno Moreira na época, e foi quando o Paulo já virou sócio, muito, entre aspas, muito rápido, né, mas com a maturidade que ele tinha, ficou muito mais fácil. Quando foi Mogi? O que quando a gente inaugurou Não, Mogi, quando a gente ficou sócio em Mogi juntos. foi quando a gente foi para Mogi 2, inaugurar Mogi 2, né. Foi, exatamente, É, foi. foi quando a gente foi inaugurar Mogi 2, porque aí foi quando a minha volta pra Mogi, né, foi quando eu fui É, morar em Mogi, verdade. meio contra gosto do Felipe, né, Por que que você voltou mesmo? por causa da clínica. Foi Ah, foi quando mesmo. eu achei o Você achou o ponto ponto isso, e aí levei o Felipe lá. proposital. É, com Tudo bem, alter não te julgo. Quem nossa, morou em Mogi sabe o tanto que Mogi é especial. pra nós é sempre Pra sempre muito mim, bom estar lá, né. eu sou apaixonada por Mogi das Cruzes. E aí lá em Mogi, que foi quando a gente chegou em Mogi, achou o ponto, levou o Felipe, ele gostou, a gente começou a montar, conseguimos levar o Paulo lá, né, conseguimos ir conversar com o Djalma cedeu um pouquinho, porque o Felipe não tinha cedido, e aí o Djalma cedeu um Ô, pouquinho, menino duro. sempre. Aí chegou, o Paulo conseguiu entrar em Mogi, e aí quando a gente inaugurou a Mogi 2, a Mogi 1 não estava muito bem naquela época, né, a Mogi 1 ia muito mal. E aí ficava naquele negócio: "Ah, A mas Mogi daí saindo bem, a Mogi mas que a gente vai fazer com a 1? Vocês precisam ajudar lá e não sei o que lá". Enfim, aí foi quando o Felipe deu a oportunidade de nós também sermos sócios da Mogi 1, né, porque aí a gente tocava elas, aí foi quando surgiu o Celiane. aí A chega a Celiane Celiane. chegou na Mogi 2, Ai. né, quando a gente recebeu elas. Você viu o podcast dela? Vi, Muito vi. engraçado, né? Vi. O dia que ela chegou lá com os É, com pais, os a gente foi lá pais. no Você shopping, assim, lembra disso, né, lembro cara? certinho. Eu e o Paulo fomos lá, encontramos eles, o Djalma, o Felipe, É. encontramos eles lá no shopping. Era um café que tinha no meio do shopping, naquela praça principal ali. E aí foi quando chegou a Celiane, e aí a gente tava com o Mogi 1, Mogi 2, e aí a gente começou a montar São Vicente 1, né? Aí foi quando eu tava nesse projeto da São Vicente 1. Jesus Cristo. É, mas foi um Aquele divisor de águas, né, pra foi, nós, né. foi. Tanto por Eu que acho fazer, que quanto por não fazer muita coisa, eu né. acho que São Vicente também, ela ensinou demais, né. Demais, demais. Nossa, eu aprendi horrores com São E aí foi Vicente. quando estava na obra de São Vicente, foi quando o Donizete chegou. Foi. Foi quando o Donizete, voltou, né, que ele já tinha E aí eu quero, estado antes de a no gente grupo. continuar essa história, eu quero parar só pra gente refletir uma coisa. Quando o Donizete chega, São Vicente 1 inaugura, que também é uma sociedade sua, você estava com quantas unidades? Eu estava com Cubatão, Caraguá, Mogi 1, Mogi 2, estava com 4. São 4. Vicente era a minha quinta. Então você iria ter 5 unidades, Ia né? ter 5 unidades. Tá. Donizete chega e a gente mais uma vez aprende com uma outra pessoa muito mais do que Muito a gente mais. imaginava, porque chega um tempo que a gente fala, nossa, estamos conseguindo. Aí chega uma pessoa diferente que aprendeu com nós também muitas coisas, mas também trouxe coisas novas, né? Muito. E a gente começa naquele momento mudar muitas coisas, né? Muito, porque no fim das contas, o Donizete ele tem um olhar que parece tudo que é fácil pra ele, né.
tudo pra ele você fala, ele parece que é fácil. É. Porque é o jeito que ele lida com a situação. Pra nós, às vezes é muito difícil. Ah, É. vamos fazer uma obra. Nossa, que Nossa, difícil. O é. Donizete, não, vamos fazer mais uma obra. Tá tudo bem, né? Exatamente, E é. aí vem o Donizete com o jeito dele e tudo mais. Aí o Felipe com o Donizete já estava montando o projeto do Rio de Janeiro, né? Que era pra montar a nova regional do Rio de Que Janeiro. era esse ponto que eu queria chegar. Você, um menino, quantos anos você tinha? Eu tinha ali 25. 25 com 5 clínicas com rentáveis, indo super bem, ou seja, você estava ganhando dinheiro. Tava, não, eu tava com 27 anos, tava ganhando 27 anos dinheiro. ganhando dinheiro. Donizete até brinca até hoje, né? Porque ele falou assim: Nossa, eu peguei um sócio do Felipe, ele andava de Mercedes. Lembra que eu tinha Mercedes igual do seu pai? Tinha mesmo, verdade. É, falou: Nossa, Tinha. eu sócio andava. Agora eu estourei, acertei. Verdade, né? Que você tinha uma Mercedes, É, né? igual do seu pai. É, então, assim, um moleque de 27 anos, ganhando dinheiro, sócio de 5 unidades, filho único, lembra da Filho banana? único. Me coma, me coma, me Filho coma. único. E aí surgiu esse projeto que o Felipe já estava montando com o Donizete de Rio de Janeiro, né? E aí a primeira ideia era do Paulo ir, porque o Paulo já era de fora e tudo mais, né? E aí não deu certo do Paulo ir. E aí eles vieram me oferecer, acho que mais ou menos igual você, quando ofereceu a oportunidade pra mim, achando que eu não ia aceitar, né? Ah, vou oferecer porque tem que oferecer, Aí mas tinha acho que ele não vai, pensaram, não. filho único. Voltei a morar em Mogi. Voltou a morar em É, Mogi, não vai. tinha voltado a morar em Não, mas Mogi. é exatamente por isso que eu tô frisando tudo isso, Nakai. É algo assim que, se a gente pra pensar, é inacreditável. Um moleque de 27 anos, 5 clínicas, ganhando dinheiro, andando de Mercedes, morando na casa dos pais, na tranquilidade, Tinha saído e voltado, né? saído e voltado. Então, assim, chega uma proposta para um lugar que todo mundo fala: Nossa, Rio de Janeiro é o quê? Perigoso. É. E aí, E aí surge, e aí vem de novo a mesma história de quando eu ia pra Santos, né? Minha mãe não querendo que eu fosse, né? normal. Minha mãe falando, não, não vai, não sei o que lá. E eu falei, não, eu vou. Toda oportunidade que aparecia, eu via como oportunidade. Porque, na verdade, Vanessa, eu entrei na odontologia sem saber o que eu queria, na verdade, né? Foi o que meu pai falou assim, não, o que você vai fazer? Eu falei, não sei não, pai. Falei, acho que eu vou fazer administração. O que é administração? Administração não é trabalho, não é emprego, não vai fazer isso, não. Aí você vai fazer odontologia. Falei, então tá bom, Foi ele então que eu vou. escolheu? Foi ele que escolheu. Ah, É. obrigado. Ele me colocou. Só que eu nunca tive o sonho de ser dentista, ao contrário de um monte de gente que forma com nós. Mas eu sempre tive a vontade de, dentro do negócio, achar uma forma de eu me dar bem sem precisar ficar o resto da minha vida atendendo. Que legal, não sabia disso. Que eu tinha na minha Você já cabeça que tinha eu não isso na queria. sua Já, cabeça? eu não queria atender o Nossa, resto eu da minha nunca vida. pensei na minha vida que eu não fosse atender. Pra mim, na minha cabeça, passava até que às vezes eu tivesse que fazer uma outra faculdade. Sério? Nossa, eu Sério, porque nunca eu não não tinha o sabia disso. sonho de De ficar atender. atendendo Não, ali. nunca tive. Nunca Sério? tive. Nossa, eu não sabia disso. E aí disso, a partir daí eu queria achar, às vezes dentro do próprio negócio, uma forma. E eu acho que eu caí no lugar certo, na hora Caiu. certa, no momento certo, né? Caiu mesmo. Então, todas as oportunidades que fossem aparecendo, Vanessa, eu sempre acreditei muito no grupo, né? Sempre acreditei muito no Felipe, principalmente. Sempre acreditei muito no que a gente estava construindo desde lá, né? Então, tudo que eles me ofereciam, eu não olhava muito pro lado, não. Falei, não, se eles estão falando que é bom, é porque é bom. Né? E depois no Rio ainda chegou o Donizete, com a forma de falar dele, com toda a vivência dele. Eu falei assim, pô, tô do lado dos caras que são os maiores do ramo. Eu vou duvidar do que esses caras estão falando? Putz, mas a gente comeu uma bola nessa história aí. Qual é, bola? A gente esqueceu de uma pessoa muito importante que tava lá em Santos, lá em Cubatão, Calma, ia chegar lá. 2000. antes de ir pro Rio. Então, eu ia contar a história de patinou. quando eu ia pro Rio, que aí em 2017 foi quando que eu conheci a Natália. Ah, Né? tá. E Agora aí sim. foi o ano que eu conheci a Natália, ela estava trabalhando com nós em Cubatão, e aí foi quando a gente se conheceu lá. Graças a Deus esse menino conheceu a Natália, gente, porque olha, eu vou falar pra vocês. Pensa no menino que deu trabalho com essa mulherada. Esse aqui, ó. Ô, dava trabalho. Aí eu conheci a Natália em 2017 obviamente, depois que eu conheci a Natália, surgiu a oportunidade. A Natália, a gente se conheceu em Cubatão, ela morava com a tia dela, e aí eu tava morando em Mogi, mas ia sempre a Cubatão. E aí a Natália falou, Natália, vamos trabalhar em Mogi? E aí a Natália, vamos. Ela pensou, falou, vamos. Falou, mas aonde eu vou morar? Não vou morar em moradia, não. A gente alugou um apartamento e a gente já foi morar junto, quando ela foi pra Mogi. Só que
Ah, Sério, vocês moraram junto em Mogi? Eu não sério, sabia. por 2 meses. Não sabia. Por 2 meses. Eu aluguei um apartamento que era do meu primo, lá em César, e aí a gente já foi morar junto. E aí a Natália morou 2 meses aqui, foi quando surgiu essa questão do Rio de Janeiro, e eu falei, Natália, é o seguinte, surgiu essa oportunidade, eu gostaria muito de ir, gostaria muito que você fosse, mas se você não for, vou entender, mas gostaria muito que você fosse. E aí, pra minha surpresa, ela falou assim, não, eu vou, eu topo. E aí foi quando surgiu essa questão do Rio, e aí a Natália foi super parceira, né? Porque ela já topou de cara. E aí foi quando tava montando já as unidades lá, que era Caxias, que tava montando, que era com a Celiane, Primeira. que era a primeira. E depois já tava montando Nova Iguaçu e Nilópolis. E aí a gente chegou lá, já tava com 3 obras em andamento. E vamos falar um negócio. De tudo que eu vivi até hoje, no meu trabalho, nada foi como foi o Rio de Janeiro. Loucura, né? Foi muito intenso, né? Só quem viveu ali, o que a gente Hoje, viveu. hoje eu postei uma foto, depois você dá uma olhada lá, que apareceu lá uma lembrança de 8 anos atrás. Você me marcou? Ainda não. Me marca. Mas foi a primeira, uma das obras nossa, em um domingo, trabalhando e falando, mandei no grupo, justamente falando de intensidade, né? Quanto que foi intenso o nosso começo, né? Lá no Rio de Janeiro. Assim, a gente sempre trabalhou muito, sempre foi intenso tudo que a gente contou antes, mas assim, o Rio de Janeiro Foi foi uma muito loucura. intenso, assim, as pessoas que viveram aquele começo ali. Você lembra uma vez? Tem uma história muito boa. É, eu não lembro qual foi a unidade, acho que foi Nilópolis, mas uma unidade na CAI que a gente trabalhou, tipo assim, todas a gente trabalhava assim, até de madrugada, 5 horas da manhã, para abrir a clínica. Eu lembro, todas. E essa que você tá falando é Caxias. Que a gente dormiu. Caxias, que a gente foi dia 1º de dezembro de 2017, que foi o dia da nossa Que primeira acabou a luz. inauguração. A gente ficou Foi essa? era uma clínica que tinha 3 andares, e aí tinha Isso, recepção por recepção. Você lembra? exatamente. E aí a gente ficou até 5 horas da manhã, trabalhando na clínica. A gente voltou pro hotel, tomou banho, voltou. É que, na verdade, a gente fazia isso em todas, tá? Para vocês entenderem. Voltou no dia seguinte, tipo, 7 horas da manhã, para abrir a clínica. Abrimos a clínica, ficamos o dia inteiro trabalhando. Aí chegou a noite, acabou a luz. E o Felipe, eu não sei se foi o Felipe ou o Donizete, resolveu fazer uma reunião com o doutor. E a luz? Você lembra da cara? Eu lembro. Tudo escuro. De repente, eu olho, não sei quem, assim, já assim, ó. Eu pescava assim na cara do dentista. Ó, Era pra não exatamente dormir. assim. De tão cansado que a gente tava, a gente quase E com dormia. uma luzinha de celular, né? Uma que a gente tava- luzinha de celular. Você lembra? E o pessoal queria que a gente tivesse acordado. Você tá louco, Pois entendeu? é. Essa foi 1º de dezembro de 2017. Foi a primeira inauguração nossa. Depois a gente inaugurou Nilópolis, que você falou. Vocês chegaram de viagem de noite, achando que tava tudo pronto. Foi, eu lembro disso. Vocês tiveram que tirar a Esse eu tive roupa da vontade mala. de chorar esse dia. Cara, juro por Deus, eu falei, nossa, eu falei, Felipe, a gente chegou no aeroporto, a gente foi viajar com as crianças, chegamos no aeroporto, fomos direto pro Rio. Nem vim pra minha casa. Deixou as malas Deixei e foi. as malas e foi pro fomos, Rio. encontramos. Aí o Felipe, não, fica Tá tranquila. tudo pronto. Essa tá tudo pronto. Falei, nossa, beleza. Gente, a gente chegou, o táxi chegou, era umas 10 horas da noite na frente da clínica. Era tipo 10, 11 horas da 10, noite. 11 horas da noite, a hora que eu olhei a clínica, não tinha nada pronto. Eles estavam lavando. O que vocês estavam lavando? A janela. Não, cada um tava lavando uma coisa. O Donizete tava lá e a mulher que trabalhava na limpeza, ela falava, Donizete, taca a faísca, taca a faísca. O Donizete, no dia seguinte, ele não conseguia levantar o braço de tanta dor que ele tava aqui, ó. De tanta janela, de É. tanto vidro que ele limpou. Nossa, foi uma das inaugurações mais Não, engraçadas. e a E foi, inclusive, no mesmo dia que inaugurou Taubaté. Foi Aqui, mesmo, foi lembra? mesmo. Verdade, que a gente ficou competindo no dia seguinte quem ia ter um resultado melhor. Isso. Foi mesmo. Só que lá em Taubaté eles já tinham feito a avaliação um dia antes, feito Por carreata isso que eles ganharam, na por isso que eles cidade. ganharam, por isso que eles ganharam. É. Não, e eu lembro que eu abri nesse dia, a hora que eu abri a gaveta da clínica, e naquela época a gente precisava ainda das gavetas, porque Gaveteiro. a gente tinha ficha, né? Uhum. Eu abri, a hora que eu abri, gente, juro, tinha isso aqui de pó. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tirar isso? Aí eu acho que, eu não lembro se foi o Beto, alguém teve que tirar as gavetas pra gente fazer Nossa. assim, ó, pra tirar o pó, pra começar a limpar. E no dia seguinte, a gente inaugurou a clínica, tava lá firme e forte. Inauguramos. Nossa, Nakai, olha, eu vou te falar, a gente viveu coisas ali, né?
E aí o pessoal falava: ah, é perigoso, vocês estão malucos, vocês não tinham medo. Gente, juro por Deus, a gente ficava com aquela porta daquela clínica 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, Tranquilo. Nilópolis, Nova Nunca Iguaçu. tivemos um problema, né? Nossa, a inauguração de Nova Iguaçu que eu inventei a roleta. Nossa, você lembra? Lembra da roleta? Eu Nova fiz a Iguaçu e roleta. Madureira. Eu lembro. Eu Eu fiz. lembro. Eu fiz uma roleta. Eu cismei que eu queria dar de presente para os pacientes um desconto. Ela achou que era o Silvio Santos. Achei, é. Às Fala- vezes, às vezes, Roda a roleta. às vezes desce essas Ah, coisas em mim e eu faço. Fui na papelaria, além de uma inauguração, né, Kai? Eu achei um tempo, fui na papelaria e fiz uma roleta. lembro. Do que era? Era de cartolina, de cartolina. Um EVA, não EVA, sei sei. lá, Uma coisa demorei desse tipo. horrores, mas fiz a roleta e foi super legal. Mas, tipo assim, Foi. amaram. Roda a roleta pra ver o que você vai ganhar, né? Fazia fila para Ah, fazer a roleta e ganhava desconto, né? Foi muito legal. A gente ia fazer uma roleta, né? Bonita, né? Não igual a não, minha. dá pra melhorar, né? Não, porque a minha ficou assim, ó. Dá pra melhorar. E, nossa, e aí tudo que a gente viveu foi intenso, né? Mas uma das coisas, assim, que eu friso nessa história, né, Kai, que é importante até pro pessoal que tá lá e o pessoal que tá chegando, que é um exemplo de vida. Você, o menino, repito, filho único, que já estava ganhando dinheiro, que andava de Mercedes, deixou tudo para trás para viver não deixou tudo para trás porque as clínicas caras, mas assim, para viver uma nova Experiência. experiência. E ali, nessa nova experiência, você viveu etapas novamente. É, não, eu falo que o Rio de Janeiro, Do que já estava quase pronto. sim, Ali, você parou um projeto para iniciar outro. E quando a gente inicia um outro projeto, a gente começa, querendo ou não, do zero. sim. Eu falo que o Rio de Janeiro foi um recomeço, né, pra nós, né? Foi um começar de novo, porque da Mercedes ali, né, que a gente tava brincando, mas a Mercedes foi quando eu vendi a Mercedes, a Natália tinha um carro, eu vendi o carro da Natália, foi quando que a gente já tava construindo várias clínicas no Rio e eu precisava participar, eu tinha na cabeça, falei assim, não, eu preciso participar de tudo o mais rápido possível, né? Então foi quando a gente abriu mão de muita coisa, né? Fez É, dívida, fica com fizemos, a cabeça maluca, né? E fizemos. ninguém sabe disso. Hoje, as pessoas que chegam, ou até quem tá lá no Rio de Janeiro mesmo, não sabe dessa história. O quanto que o Nakai e a Natália sofreram no Rio de Janeiro para ter o que eles tiveram. Sofremos e abrimos mão, né, Vanessa? Isso, Eu acho que o sofreram e abrir mão, eu falo pros meninos que o abrir mão é sempre o mais difícil, né? Pô, eu tava lá em casa, né? Tava em Mogi das Cruzes, perto dos meus amigos, perto da minha família, perto de todo mundo. Daí você abrir mão, você sair da zona de conforto pra você ir reiniciar, né? Reiniciar, assim, viver o novo ali, é lógico que é muito difícil, então tem que estar muito certo, né? E a gente morou ao total no Rio de Janeiro 6 anos. Então foram 6 anos que a gente abdicou de muita coisa, né? A gente deixou de viver, pô, a Natália é de Santos, tem vários irmãos, então tem sobrinho. A gente deixou de ir aniversário, deixou de ver família, deixou de participar de muitas coisas dos amigos. Pô, até dos nossos aniversários, quando vocês moravam aqui, vocês já voltaram a morar, vocês sempre foram em todos nossos. todos que a gente teve a oportunidade, a É, gente fez questão de estar junto, porque não exatamente. eram muitas oportunidades de estar juntos, né? Exatamente, é. Então, o abrir mão é sempre muito difícil, né? E às vezes a gente vai conversar com esses meninos novos, né? Eles chegam num lugar e às vezes se acomodam. E às vezes não quer ir para um outro lugar, viver uma oportunidade nova. Eu falo para eles que é aí que eles acabam perdendo as melhores oportunidades, né? Exatamente, né? E eles estão num lugar, não que as nossas outras unidades nos outros lugares não sejam boas. Graças a Deus a gente tem unidades muito boas, mas assim, o Rio de Janeiro, ali onde esse pessoal trabalha, é um lugar diferente. É um lugar onde é bem parecido, por exemplo, eu digo com a Bahia, é um lugar onde tem muita gente passante, né? Então, assim, o pessoal do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, se você olha na rua, até tem, mas assim, o pessoal aqui não é muito de ficar ali no centro. Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro e Bahia, o pessoal vai muito ao centro ainda. Tem muito esse costume, de ser passante ali, né? Tem, tem. Então, assim, é uma região muito boa para trabalhar. Então, assim, é importante frisar que esse pessoal que está lá hoje dê muito valor, porque se atender em alguma outra regional, vai entender do que a gente está falando. Tanto que quem atende em São Paulo e chega no Rio,
para fazer até para ajudar, assim, várias vezes já aconteceu, né, na caída, a gente pegar um dentista para ir lá ajudar, Uhum. fazer uma avaliação, ou então ir lá fazer um treinamento, ou aprender alguma coisa. E aí, a hora que ele chega lá, ele fala: Meu Deus do céu, que é isso É aqui? só vivendo, né? É só vivendo quanta gente! É só vivendo. Meu Deus do céu, quanta gente! E é muito diferente. Então, assim, é importante frisar isso aqui para que você que esteja lá dê valor, porque ali, em outros lugares, você passaria mais dificuldade de quantidade de paciente. E para os que chegam, né, Vanessa, eu acho que é uma baita de uma experiência, né? Você, Nossa só Senhora. lembrar nós, recém-formado, pô, se a gente tivesse a oportunidade de atender o volume que tem no Rio de Janeiro, eu acho que não tem lugar no Brasil que tenha o mesmo volume que a gente tem lá no Rio de Janeiro, né? Então é uma baita de uma oportunidade de aprendizado, né? E eu costumo brincar até com os recém-formados, né? Falo, eles chegam, eles querem, ah, você tem clínica na Barra? Você tem clínica na Zona Sul? Ou não, a gente não tem clínica nem na Barra Ainda e nem na não! Zona Um Sul. dia, quem Um sabe? dia, quem sabe. Mas eles procuram normalmente os lugares mais conhecidos. E os que estão dentro é engraçado, porque eles querem ir para Baixada, por exemplo. Porque é onde dá o Dá o dinheiro, dinheiro, é onde tem mais exatamente. volume de paciente. Exatamente, mas assim, nem julgo, né, é o que a gente sempre fala aqui, é a cultura que a universidade coloca na Emprega. cabeça e emprega na cabeça, e é uma das coisas que no meu podcast eu tenho batido muito, e uma das questões na Caia, até acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas que fez eu expor a minha vida na rede social. Mostrar que sim, é possível ter alguma coisa, vencer na vida, trabalhando na clínica popular. Que Sem hoje o dúvida. que nós temos não veio da clínica da Barra, não veio de uma clínica atendendo uma pessoa que era um público A. Hoje o que nós temos, graças a Deus, nós conquistamos atendendo o público C e D. E sim, mostrar para esse pessoal que é possível você sair de uma universidade e não precisa montar o seu consultório. Não estou dizendo que isso é ruim, é ótimo. Temos muitos dentistas que ganham dinheiro com isso. Mas que sim, que nós estamos aqui também. Que quem trabalha da forma que nós trabalhamos, a gente consegue vencer na vida e ter o que a gente tem hoje. Sem dúvida. E eu costumo falar para todos eles que estão começando, Vanessa, que a gente tem a consciência que nós somos um trampolim na maioria das pessoas, na vida da maioria das pessoas, né? As pessoas chegam com nós, é normal, ela fala, eu vou trabalhar um ano com vocês, mas agora eu quero sair e montar meu próprio consultório. A gente não fica E chateado, a pelo gente quer contrário, isso, né? né? A gente fica feliz de participar da vida dessas pessoas. Então a gente pode ser passageiro, como não? Como a gente pode permanecer na vida dessas pessoas que sonham em seguir com nós uma carreira, como Exatamente. eu via o Felipe, principalmente, porque a gente tem idade muito próxima e tudo mais, fala, pô, eu quero ser igual ao Felipe, eu quero ter as oportunidades que o Felipe tá tendo, né? E quero que os novos enxerguem nos que estão com nós da mesma forma. E isso depende só de quem? Dependeu só Deles do mesmos, Nakai, deles mesmo. E assim, a oportunidade está aqui. A gente vai dar para todo mundo. exato. E aí, se quero seguir com vocês? Não, quero seguir da forma. Aprendi, peguei o que eu precisava e quero montar um negócio igual o de vocês. Quero ir lá montar um consultório para o público A. Tá tudo Gente, bem. tá tudo bem. E isso é muito importante. A gente sempre fala. Nós gostamos de ser o trampolim. Adoramos. Desde que a pessoa que esteja com nós, respeitando todos os limites, todo o limite do paciente, respeitando o atendimento, respeitando tudo que existe ali na nossa história, né, na CAI. Sem dúvida, fazendo o certo, né? Fazendo A gente certo. quer que as pessoas sejam transparentes assim como nós somos com elas, né? Esse é o Exatamente. principal. Esse é o principal. E eu acho que, assim, as captações que hoje a gente faz nas universidades, é até um erro nosso, a gente deveria contar mais a nossa história. Concordo, concordo com você. Entendeu? Porque realmente, hoje a gente, como no passado, a gente chega na faculdade e ali já está implantado que é normal, que é aquele professor que tem as clínicas populares do passado em mente, que não abriu a oportunidade também para conhecer como são as clínicas populares hoje em dia, Uhum. como é feito o nosso trabalho hoje em dia. Então, só fica com aquela visão antiga das clínicas populares, que eu concordo que antes realmente era diferente.
E aí ele implanta aquela cultura de convênio, clínica popular na mente desses alunos, e a gente chega lá para ainda tentar trazê-los, né? E sem contar a nossa história. Exato, Então eu é algo concordo que com você. Acho que todo que a gente deveria começar essas reuniões contando a nossa história, né? É algo que iria fazer diferença. é, E aí lá no Rio, Nakai, você chega, transforma o Rio no que ele virou hoje, né? Nós, né, com a ajuda do Donizete, Felipe, todos vocês, mas você estava lá à frente, né? Você e a Natália. Casa casei, 2019. e tem as duas coisinhas mais lindas desse mundo. São maravilhosas, né? Heloísa e Helena. E começa com a Elô, gente. A Elô, filha da Nakai, eu acho que ela é meio autodidata, que não é normal. Ela é muito pra frente, Ela né? é muito inteligente. Nakai, eu lembro que eu ficava chocada. O Pedro, meu filho, ele demorou para falar. E não é normal um bebê falar. E com quantos meses ela falava? Tipo, 10, 9 meses ela falava Já falava, água, já. falava vovô, vovó, Papá, mamãe, papai com 9, 10 meses. Gente, é muito adiantada. é. Eu ficava assustada. Eu falava, meu Deus do céu, essa menina vai mandar em todos nós. E manda, né, Nakai? Ixi, em casa ela manda em todos nós. Acho que fora também, né? Fora também, lá em Os casa. professores falam que as duas são muito certas no que elas querem, né? Nossa, dá pra perceber mesmo. Elas que comandam as salas dela, as duas. E a Elo, que eu tive mais contato, a Helena eu tenho, agora eu tenho pouco contato, mas a Elo eu tive bastante contato. Eu lembro que quando ela era pequenininha, ela já, a Natália colocava a câmera, lembra? Ela desenrolava, Vamos lá. como se ela fosse uma blogueira, muito melhor que eu, desenrolava e falava. Eu ficava impressionada. Ela tem um dom, Ela um tem dom, e assim, ela é tão boa assim que ela tem seis. 6 anos, né? 6. O Pedro tem 11, meu filho. Ela consegue chegar e conquistar o menino de 11 e brincar com o menino de 11 e convencer ele que tá tudo bem brincar com ela de 6. Aliás, ela é assim, né? Ela prefere brincar com as mais velhas, com os mais velhos, do que com as pessoas, com as O crianças dia da que eu idade vi ela dela. lá conversando com o Pedro e ele dando atenção pra ela e não sei o que, e o Pedro é meio marrudo, ele não é É, assim. não. Não, e ele dando atenção pra ela e brincando, eu falei, meu Deus, essa menina é desenrolada mesmo. É. Eu fiquei chocada, eu falei, nossa, A Elo, ela é pra frente mesmo. Eu sou suspeito pra falar, mas ontem a gente tava voltando de viagem, ela pergunta tudo de tudo, né? Ela é, pergunta tudo, o que que ela quer saber, o que que aquele avião faz, como que ele faz, por que que tem tanta gente. Ela faz umas perguntas muito diferentes, assim, sabe? faz mesmo. É, E fora os desafios todos que do trabalho que a gente enfrentou no Rio, tal. E aí vem também você e a Natália com uma gestação, sozinhos, sozinho, sem apoio, sem apoio, sem apoio, e só sem quem apoio de família, próximo, é, né? Quero apoio dizer, de né? família próximo, né? Aham. E seguimos novamente de novo vocês enfrentando tudo isso. 2019, a Heloísa nasceu, dia 10 de dezembro de 2019, Nova Iguaçu, né? Não foi na Barra da Tijuca, né? Nem em Mogi das Cruzes, A foi Will lá em nasceu em Nova Nova Iguaçu. Iguaçu. E ela tá lá desde... A gente chegou em 2017, 2019 a Heloísa nasceu, quase que exatamente 2 anos após a gente chegar ao Rio de Janeiro, né? E aí a Heloísa ficou lá com nós 1 ano, morando em Nova Iguaçu, né? Ainda que naquela época de pandemia, né? A gente passou muita dificuldade nessa época de pandemia, né? Porque tava tudo muito difícil, né? E aí ela morou com a gente lá. Aí foi quando a Heloísa ia pra escola, a gente falou, pô, aqui em Nova Iguaçu, pra sair do apartamento e ir pra escola, não tinha muitas opções. Aí foi quando a gente começou a buscar alguma coisa lá na Barra. Olhamos outros lugares, mas Quantos anos escolhemos a depois Barra. nós tivemos alguma coisa na Barra? Foi em 2020, né? Fim de 2020, 3 anos depois, Três quase anos 4. depois. 3 anos depois. E aí foi quando a gente foi pra Barra. Então, aí eu lembro certinho, porque eu peguei Covid logo no começo, né? Foi um dos primeiros a pegar. E fiquei Por trancado que dentro de será? um quarto, porque eu tava trabalhando, né? É, A gente ficou 1 semana só fechado, Vanessa. eu lembro, Foi o lugar que acho que ficou menos tempo fechado, foi lá no Rio. E voltamos a trabalhar. E aí eu voltei, e aí o Donizete apareceu lá no Rio. Eu tinha, sei lá, 1 semana, 2 semanas após ter pegado Covid, ele apareceu lá. Eu lembro que a gente comeu, eu comi numa ponta da mesa, ele comeu na outra ponta da mesa. E a gente conversando.
E aí ele falou: "Não, porque vocês vão pra Barra?" Eu falei: "Ah, Denise, a gente vai pra Barra, não sei o que lá, né". Ele falou: "Não, porque vocês precisam ver uma casa pra vocês". E aí foi quando a gente viu uma casa lá na Barra e compramos a casa, e foi quando a gente foi morar na Barra da Tijuca, em 2021, já era 21. Aí 2021 a gente foi morar na casa da Barra, e Eu lá fui algumas vezes, eu fiquei na casa de vocês algumas vezes. A primeira algumas. vez que eu fiquei, o Pipa era pequenininho, era bebê, lembra? Acho que ele tinha 4 meses. É, acho que foi isso. É mesmo, foi mesmo, 4 meses. verdade. Eu fui pra ajudar em alguma. Não, a gente teve uma confraternização e eu fui pra ajudar em alguma coisa e ele tinha 4 meses, eu fui. Foi, verdade. E aí a gente ficou lá, e aí em 2021 foi quando a Helena nasceu. E aí foi quase junto, né? Quase juntos os aniversários, né? Uma do dia 10 de dezembro, a outra dia 16 de dezembro. Aí foi. É uma festa só, vamos É o que a gente sempre faz. economizar. E aí, dia 16 de dezembro, ela nasceu no dia que a gente estava inaugurando uma clínica, para variar, Ela né? nasceu aonde? Ela nasceu na Barra. Ai, ai, sacanagem, É, viu? ela nasceu na Barra da Tijuca. A gente tira a sarra até os da Heloísa, né? Que a Heloísa nasceu em Nova Iguaçu e em casa cada um nasceu no lugar, né? Natália nasceu no Guarujá, eu nasci em Mogi, a Heloísa em Nova Iguaçu e a Helena na Barra da Tijuca. A Helena tá. Tá por cima A da carne Helena tá por seca. cima. E aí a gente estava inaugurando uma clínica, e aí foi quando a Natália foi no médico, a médica falou assim: ó, não vai dar pra esperar mais não, vai ter que ser hoje. Aí eu tava no meio de uma inauguração, falei: ó, Felipe, Djalma, Donizete, vocês me dão licença, mas minha filha vai nascer, eu tenho que ir embora. Aí eu larguei todo mundo pra trás e Sua mãe tava vazei. lá? Minha mãe tava Tava lá, lá. minha mãe tava lá. E aí eu já encontrei com a Natália no hospital, e aí a Helena nasceu naquele dia, 16 de dezembro de 2021. Temos duas cariocas. Temos duas cariocas. E aí é outra muito esperta também, né? Muito. Muito pra frente. Uma, porque acho que por causa de tudo que aconteceu, porque minhas duas filhas teve, como que é o nome que elas tiveram? Icterícia? Não, O é que quê? elas foram internadas. Esqueci agora, fugiu. Sério? Elas foram internadas? Mas Ficaram. logo que nasceu? Não, um pouquinho depois. Heloísa. Bronquiolite. Bronquiolite, isso. Tiveram bronquiolite. As duas Verdade, eu tiveram. lembrei. A Helena eu não sabia, mas a Elo eu lembro que ela teve. E Ficou aí, a internada. Elô teve em 2000, e quando a gente mudou, a gente tinha acabado de mudar, a gente teve que ir pro hospital na Baixada, ficamos lá com a Heloísa uma semana no intensivo, lá no centro intensivo, né? E com a Helena, depois a Helena nasceu, a Helena teve com meses. E aí a Heloísa já era grudada comigo, né? E Ah, aí, é. e aí ficou demais, né? Porque a Natália ficava com a Helena no hospital e a gente não tinha ninguém, né? Então a Natália ficava com uma e eu ficava com a outra. E a Heloísa ficou muito grudada e é assim até hoje, né? Nossa, gente, é impressionante. Ela fala. Porque todo mundo fala, ah, a menina é grudada no pai. E realmente, a Maria Rosa, ela é mais grudada no Felipe do que comigo. Mas a Elo, ela é demais. É, Porque, é. assim, a criança, quando tá doente, por mais que ela seja grudada no pai, ela vai falar mamãe. A Elo fala papai. Ela chora quando o Nakai vai viajar. Chora. Ela, Todas as vezes. todas as vezes, ela fica perguntando. Então, assim, é como se você fosse a mãe mesmo, né? Da Elô, ela é, apesar da Natália ser uma mãezona A para as Natália é uma duas, super mãe. mas a Elô, ela tem um negócio É um comigo, né? negócio, né? É Ela tem um negócio impressionante. comigo, que aonde eu vou, ela quer ir atrás. Ai, que bonitinho. Ela é demais comigo, E grudada até o comigo. negócio do futebol, né? Eu acho o máximo. Até futebol ela quis jogar. Até futebol ela quis fazer. Se eu falo que eu vou fazer algum esporte, ela quer assistir. Ela Ai, é sim, desse ela é jeito. muito fofa. Eu adoro as duas. E Nakai, e aí, depois de tudo, graças a Deus, a gente passou por momentos muito difíceis no Rio, que é normal quando a gente chega num lugar e a gente cresce de uma forma rápida, né? A gente vai ter problemas e graças a Deus a gente conseguiu. Tivemos outros problemas externos também, de pessoas que quiseram nos. Não vou usar prejudicar ou atrapalhar um pouquinho, que é normal, porque quando Retardar um pouco o retardar um processo pouco, nosso. né, o nosso processo, porque quando a gente vê pessoas infelizes, quando vê as É, pessoas muito bem, né? Ou elas querem atrapalhar, ou elas querem ser as pessoas, ou ser a pessoa, né? Então a gente teve também algumas pessoas que cooperaram para retardar um pouco o nosso processo, mas também tem as que ajudaram, né? mas também temos as que ajudaram. É, E hoje a gente está vivendo essa nova fase
de estouro novamente, de objetivos alcançados e o Rio voltando à nossa estabilidade. Como que é para você isso? Ver tudo isso acontecer e Eu costumo falar que o Rio de Janeiro não é para amadores, né, Vanessa? não é. A gente brinca muito que o Rio de Janeiro, ele nos ensinou muita coisa, né? Tanto prova que as pessoas que nos Ah, prejudicaram. é. Ninguém consegue ficar no Rio de Não. Janeiro, né? Muita gente foi para lá, não conseguiu permanecer, porque de fato o Rio de Janeiro ele é muito difícil, ele tem muitas particularidades. E nós, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a nossa ideia era uma só, né? Montar o máximo de unidade no menor espaço de tempo. Então a gente conseguiu montar 30 unidades em 5 anos. Então foi muito rápido a nossa expansão. E, obviamente, algumas pontas ficam soltas, né? A gente não consegue fazer tudo. Aí quando a gente foi ver, a gente teve muitas pessoas que fizeram algumas denúncias contra nós, né? A gente teve bastante dificuldade, a gente teve clínica que teve denúncia de serviço escravo, né? Que era uma loucura para nós, né? E E que não óbvio, tem nada a ver com o nosso propósito, né, nada a com ver, nada a quem ver. realmente Não, trabalha e nos conhece, sabe. E assim, isso, deixou a gente muito as pessoas acham que não, mas deixou a gente muito abalado, né, Kai. muito, muito. Vocês não têm ideia como a gente ficou mal de passar por isso. Mas assim, hoje eu vejo como um aprendizado, você não vê? Vejo, depois a gente teve a fase que a gente perdeu muitos avaliadores, né? E a gente teve que reconstruir. É uma reconstrução Não que só avaliadores, demora. a gente perdeu avaliadores, dentistas, foram tomando, as pessoas escutaram que o Rio de Janeiro era bom, foram para lá Pô, e começaram a fazer propostas indecentes para os nossos profissionais e levá-los. E o exato. Rio de Janeiro sentiu muito isso, né? Sentiu, porque a gente chegou a perder 25 responsáveis de clínica num grupo que a gente tinha 30, ou seja, a gente perdeu quase Quase, de quase, todas as clínicas, quase né? todos. Então é um processo que para você treinar uma pessoa demora, né? Sim, Então, muito. você pegar um recém-formado, treinar ele, colocar ele como responsável de clínica, ele é um processo que demora muito. Então a gente teve aí praticamente aí 3 anos de reconstrução, né? Onde teve algumas pessoas que permaneceram do nosso lado, né? Lá no Rio, principalmente. Então a gente tem sócios lá mais antigos que mesmo com todos esses acontecimentos ficaram. Gabriel, Igor Schelke, Felipe Gustavo, Vinícius. São pessoas que nesse momento difícil E com as esposas, com né? as esposas, com os momentos difíceis, não largaram nós, né? E hoje, obviamente, eles estão vivendo o que eles, há um tempo atrás, não estavam conseguindo nem enxergar, né? Que é expandir de novo, montar mais unidade, ter boas pessoas, ter novos sócios, né? Nosso propósito final, claro, óbvio, é financeiro? É, mas não, é o nome. O nosso propósito final é que o paciente do Rio de Janeiro esteja feliz com nós. Então, Exato. assim, nós tivemos nossos erros, aconteceu tudo o que aconteceu. 3 anos de limpeza, 3 anos de educação, 3 anos de uma nova Sorria Rio. E agora a gente está conseguindo respirar e ver frutos novamente disso e só vai subir. Porque o Exatamente. mesmo erro do passado a gente não vai Não cometer, comete mais. entendeu? Então, Não assim, eu comete acho que mais. é uma história que doeu muito, que foi muito preocupante para todos nós, mas hoje eu acho que é a melhor história, assim, de regionais que a gente pode contar do grupo, né? E entra a questão de você ter pessoas boas ao seu lado, né? Uhum. Porque eu sozinho, obviamente, não conseguiria, né? E ter pessoas como o Felipe, Donizete do nosso lado, Os meninos que ficaram, permaneceram. fora os que ficaram lá no Rio com nós, mas ter essas pessoas ao nosso lado facilita demais, né? Nakai, e com essa nova evolução que a gente está vivendo no Rio, não tem como não lembrar da Lara, né? A Lara é incrível, né, Vanessa? Uma menina, né? Uma menina, não vou falar que é Dois uma anos, mulher, né? 2 anos de Acho que é formado? 2 anos de formado. Como Uma ela é menina, diferente, né? filha de quem é, né? Donizete Rejane, mas que viveu dentro de clínica, né? Mas que tem uma maturidade incrível, né? E largou o conforto da cidade onde mora. E a história se repete, né, A Vanessa? história se repete, largou o conforto da cidade onde mora, o conforto da casa da mãe e do pai, que podem proporcionar coisas boas para ela, e foi enfrentar a vida dela própria, ser a Lara, construir a sua história no Rio de Janeiro. Opa, bati de novo na câmera, não, no microfone. Construir a sua história no Rio de Janeiro. Então, E a história se repete, né? O que aconteceu com o Felipe lá atrás, né? com você, Que deixou aqui, foi para Bahia,
que aconteceu comigo, a história se repete com a Lara, né? Que tá deixando a zona de conforto, deixou a zona de conforto da casa da mãe, do pai em São José e foi viver o Rio de Janeiro, né? Que com todos os percalços que todo mundo fala, mas que ela foi fazer o nome dela, né? Ela não quer ser conhecida como a filha do Donizete ou a A filha filha da da Regiane. Regiane, Como né? aconteceu com o Felipe, É, né? ela quer ser a Lara, né? Então, o trabalho que ela faz é incrível, a dedicação que ela tem é incrível. Eu acho que o que ela tem, o futuro dela. Hoje eu liguei pro Donizete, tava brincando com ele. Falei, Donizete, o que eu torço mesmo é pra ela ser bem melhor que você. Porque E vai ser, desde quando eu comecei a ter mais contato com o Donizete, né, e com a Lara, eu sempre falei pra ele, eu falei, essa menina aí vai ser melhor que você, muito melhor. Pois é. É, Ela une os dois mundos, né? O mundo isso, Donizete, que é de fazer, de estar lá na prática, com o exatamente. mundo da Regiane, né? Que é muito técnica, muito inteligente, né? E E a une Lara, com o terceiro mundo, que é o mundo moderno, o exato, mundo do que ela tem para pegar do que acontece no exato. momento com o passado. Ela é muito inteligente. E assim, mesmo de longe, porque hoje eu não consigo estar lá mais com vocês como era antes, mas assim, eu consigo perceber a entrega dela. E a gente tem um pouco de experiência nisso, e a gente consegue ver só do que está acontecendo nos grupos que eu faço parte, você consegue ver a entrega dela, o tanto que ela está dedicada a isso, e ninguém melhor que você para que acabou de dizer que está sendo fantástico, né? O futuro dela é brilhante. Eu acho que ela tem uma capacidade de entender e assimilar as coisas e botar em prática que é para poucos, né? Então acho que o futuro, não enchendo a bola dela, mas já enchendo, né? Ah, acho que a gente Mas, encheu muito. Chega, Lara! Chega! mas o futuro dela é brilhante, sim, tenho certeza disso. Eu acho Ah, que ela vai conseguir grandes coisas. O que ela sonhar, acho que ela vai conseguir alcançar, sim. legal. Então, eu costumo falar que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, ter essas pessoas ao nosso lado foi o que fez a gente estar aqui vivendo esse novo momento aí de Rio de Janeiro, né? Então, acho que isso daí preço nenhum paga, né? E sozinho a gente não conseguiria ter vivido isso tudo, É. né? Mas é isso, Nakai, acabou, viu? Ó, foi rápido Foi, demais, foi hein? muito rápido, não é? Foi. Eu queria te agradecer, dizer que a minha família é a sua família e eu acho que é recíproco também, o tanto que eu gosto de você, da Natália, das meninas, da sua mãe. A gente tem um carinho muito grande por vocês, tá? Dizer que espero que esse casamento de sociedade dure para sempre. A gente briga também, mas que vocês são muito especiais para nós. E é isso, muito obrigada por ter Eu que, aceitado. eu que queria agradecer você, sua família, né? Você, o Felipe, nem se fala, os meninos, né? Acho que a gente tá aí há tantos anos junto, não é por acaso, né? Não, não é à toa. E Então, vamos permanecer, né? já são 16 anos aí quase 16 anos que nós estamos juntos, né? Vocês constituíram a família, eu vi vocês, o Pedro nascendo, eu não sei se você lembra, mas eu fui lá. Eu lembro, claro que eu Eu fui lembro. Você lá no foi lá. hospital, quando o Pedro nasceu, já vieram mais 3 aí, né? Eu também, vocês viram a minha família nascer, né? Então acho que a gente agradece demais, a gente com certeza é recíproco, a família de vocês também é a nossa família, acho que a gente, não é por isso, não é à toa que a gente está sempre junto, né? É verdade. Se Então espero, defendendo, brigando, mas brigando, essa família é muito unida. exatamente. Mas muito Nós é obrigada. que agradecemos, minha família tem um carinho especial por vocês. As minhas meninas falam que quer ver a Maria Rosa toda hora. E podem levar para elas verem a Maria Rosa toda hora. Porque a Maria Rosa tá precisando de brincar com menina, viu? Porque lá em casa o Só que tem de menino. menino. Só Mas menino. é isso. Obrigada, viu? Obrigado você, Vanessa, mais uma Gente, vez. é isso. Terminamos aqui esse mais um podcast. Queria agradecer vocês pelo tempo que estamos aqui juntos. Não esquece de me seguir, tocar o sininho e compartilhar com todo mundo esse podcast que foi mais que especial. Obrigada, gente. Beijo, até a próxima.